Pinheiral, 28 de agosto de 2013, 54ª sessão ordinária do segundo período legislativo da primeira sessão legislativa ordinária da quinta legislatura. Solicito ao senhor secretário faz chamada nominal dos senhores vereadores para efeito de quórum regimental. Rivalneida Cerbeles Pedrosa, Luimar Guedes Belmont de Souza, Felipe Rivelo da Silva, Andréa Lemos Ferreira, Luiz Carlos da Silva, Antônio Carlos de Almeida, Luiz Cláudio Fadu Ferreira, Richard Corte de Brito, Levi Bittencourt da Silva. Senhor presidente, justificar a ausência do vereador Richard, que está agarrado no trânsito, não sei se vai dar tempo de chegar. Havendo quórum regimental, declaro abertos os trabalhos e coloco em discussão a ata da 53ª sessão ordinária realizada no dia 27 de agosto de 2013. Não sendo a ata retificada nem impugnada, declaro aprovada e determina ao senhor secretário que leia o expediente. Telegrama. Brasília, 23 de agosto de 2013. Senhor gestor, informamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde em cumprimento ao artigo 1º da Lei nº 9.452, de 20 de março de 97, conforme dados. Beneficiário, Fundo Municipal de Saúde de Pinheiral. Programa Pagamento de Serviços de Atendimento Móvel às Urgências, SAMU 192. Valor bruto, R$ 12.500. Brasília, 22 de agosto de 2013. Senhor gestor, informamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde em cumprimento ao artigo 1º da Lei nº 9.452, de 20 de março de 97, conforme dados. Beneficiário, Fundo Municipal de Saúde de Pinheiral. Programa Pagamento de Saúde da Família. Valor bruto, R$ 57.040. Brasília, 22 de agosto de 2013. Senhor gestor, informamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde em cumprimento ao artigo 1º da Lei nº 9.452, de 20 de março de 97, conforme dados. Beneficiário, Fundo Municipal de Saúde de Pinheiral. Programa Pagamento de Saúde Bucal. Valor bruto, R$ 11.150. Telegrama, Brasília, 23 de agosto de 2013. Senhor gestor, informamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde em cumprimento ao artigo 1º da Lei nº 9.452, de 20 de março de 97, conforme dados. Beneficiário, Fundo Municipal de Saúde de Pinheiral. Programa Pagamento de CEL, Centro de Especialidades Odontológicas Municipal. Valor bruto, R$ 8.250. Projeto de Lei número 50 de 2013. Ementa. Declara de utilidade pública municipal a Associação de Criadores de Pássaros de Pinheiral. O prefeito do município de Pinheiral, faço saber que a Câmara Municipal de Pinheiral aprove e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Declara de utilidade pública municipal a Associação de Criadores de Pássaros de Pinheiral, inscrita no CNPJ sob o número 08-349-083-0001-30, com sede na rua 7 de setembro, número 25, Centro de Pinheiral. Artigo 2º. A presente declaração de utilidade pública cumpre todos os requisitos da Lei Municipal nº 48, de 19 de maio de 98, bem como a Lei Federal nº 91, de 28 de agosto de 1935, e do Decreto nº 50.517, de 2 de maio de 61. Artigo 3º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Câmara do Município de Pinheiral, 2 de setembro de 2013, 18º ano da emancipação político-administrativa do município. Justificativa. A presente proposição tem por objetivo incentivar a criação de pássaros de forma regular, ou seja, em devida obediência às regras expedidas pelo IBAMA, evitando a captura de pássaros na natureza e seu tráfico e venda em mercados ilegais. A capturar aves ou qualquer animal silvestre na natureza para mantê-los como animais de estimação é ilegal, conforme a Lei de Crimes Ambientais nº 9.605 de 98. Portanto, o IBAMA não regulariza essas situações. As infrações variam entre a prisão e multa por cada pássaro apreendido, podendo ser de R$ 500 até R$ 5.000, se esse o mesmo for de espécie ameaçada de extinção e constante na lista dos CITES. A entrega voluntária de pássaros não implica em penalidades.
Atente, porém, que a entrega não é considerada voluntária quando a mesma é feita em decorrência de uma atividade de fiscalização. É necessário que o interessado em iniciar a criação, após ter efetuado o cadastro na página do IBAMA, em serviços online e selecionada a categoria correspondente, compareça à unidade do IBAMA portando documento oficial de identificação com foto, CPF e comprovante de residência, para que sua inscrição seja homologada por um funcionário do IBAMA. Somente após a referida homologação, o criador conseguirá emitir o boleto da licença e, após seu pagamento, estará autorizado a iniciar a criação e utilização do CISPAS. A licença deve ser adquirida antes da aquisição do pássaro, lembrando-se que essas aves devem ter origem legal, ou seja, devem ser provenientes de outro criador amadorista ou de um criador comercial, ambos em situação regular junto ao IBAMA. Em caso de dúvidas, entre novamente em contato com o IBAMA mais próximo. Assim, o incentivo a instituições regulares que atuem em prol da legalidade desta arte de criar pássaros tem que ser valorizada e incentivada, razão da presente proposição. Luiz Carlos da Silva, vereador. Indicação número 98 de 2013. Andréia Lemos Ferreira e Luimar Guedes Belmonte de Souza, vereadores com assento nessa casa, no uso das prerrogativas que lhe cabem, indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal que, conjuntamente com a Secretaria Municipal de Assistência Social, promova medidas de acolhimento às famílias que foram alvo da reintegração de posse no bairro Quilômetro 7 e se encontram em estado de abandono. Justificativa. Recentemente, diante a reintegração de posse realizada na área de terra situada no bairro Quilômetro 7, foi constatado o afastamento de dezenas de famílias da localidade objeto da demanda. Todavia, lamentavelmente, as mencionadas famílias encontram-se instaladas à margem da rodovia Benjamin Constant, um local consideravelmente movimentado através de um grande fluxo de veículos, de forma que tais cidadãos permanecem expostos à iminência de acidentes, além dos riscos de contágio de doenças. Cumpre destacar que o grupo de desabrigados é composto por um número elevado de crianças e idosos, o que reforça o estado de fragilidade dos envolvidos no caso em tela. Desta forma, a proposição ora apresentada vislumbra que o Poder Executivo, juntamente à Secretaria competente, promova medidas de auxílio e amparo a tais famílias que atualmente encontram-se em estado de completo abandono, salientando ainda a possibilidade de concessão de auxílios equivalentes ao aluguel social. Contudo, devido à particularidade da Lei Municipal nº 665 de 2012, torna-se indispensável determinadas adaptações no que tange ao efetivo atendimento ao caso concreto, que possui caráter de urgência pelos riscos ora apresentados e em defesa ao princípio da dignidade da pessoa humana. Sala das Sessões, 2 de setembro de 2013, Andréia Lemos Ferreira, vereadora, Luimar Guedes Belmonte de Souza, vereador. Requerimento número 34 de 2013. Rivalneida Cerbeles Pedrosa, vereador com assento nessa colhenda casa, requer à mesa diretora, ouvido o douto plenário, que seja enviada correspondência legislativa à Companhia Estadual de Água e Esgoto, SEDAI, solicitando a instalação de uma bomba d'água para extensão do abastecimento de água potável à rua João Benício Ribeiro, no bairro Chalé. Justificativa. A proposição em questão visa solucionar, junto à Companhia Estadual de Água e Esgoto, SEDAI, o problema de fornecimento de água potável por toda a extensão da rua João Benício Ribeiro, antiga localidade chamada de Caixinha de Areia. Atualmente, apenas parte das residências do bairro Chalé possui o serviço de abastecimento de água potável. Desta forma, que ainda é constante a escassez e interrupção desse serviço indispensável. Vale ressaltar que as famílias domiciliadas no local, que se encontram desprovidas de fornecimento de água potável, busca a solução do problema através da presente reivindicação, no qual anseiam pela instalação de uma bomba d'água em local estratégico para que toda a extensão de rua seja alcançada. Considerando tratar-se de serviço essencial, a SEDAI deve fornecer água potável a todo contribuinte. Câmara Municipal de Pinheiral, 2 de setembro de 2013, Rivalneida Cerbeles Pedrosa, vereador. Em discussão, requerimento 034/2013, vereador Rivalneida Cerbeles Pedrosa. Em discussão. Senhores vereadores, na realidade, só dando uma clareada no requerimento, trata-se daquela localidade da Caixinha de Areia, né, onde chegou o asfalto, tem água. E para que a água chegue a atender toda aquela localidade onde não tem o asfalto, que vai lá para o Pesque Pague do Carlinhos,
tem ali aproximadamente umas 12 a 15 famílias ainda sem água potável. Então, a gente no trabalho lá em parceria, nós estamos pleiteando a SEDAI que faça essa extensão de rede. E a população daquela localidade, nós estamos nesse trabalho de parceria, nós vamos doar à SEDAI o tubo, os canos. Mas precisa que a SEDAI faça o trabalho e que a SEDAI, senhores vereadores, instale uma bomba no local apropriado, ali para cima do BNH, na rua João Benício Ribeiro, ou mesmo ali, que essa bomba ela vai atender, vai dar pressão de água para todo o bairro Oriente e aonde não vai no bairro Chalé. É uma bomba, eu achei que era uma bomba caríssima, uma coisa do outro mundo. Trata-se de uma bomba que deve estar custando em torno de R$1.000, uma bomba boa, para que possa atender e jogar água com pressão para aquela localidade onde a água não chega com a pressão que deveria chegar, né? Até que se amplie realmente, que se resolva definitivamente o problema do município, que é a ampliação do tratamento, né? Que se coloque mais água para a população, porque a cada dia que se passa, cria-se novos loteamentos, isso é muito bom para o município está crescendo, mas nós temos esse problema que nós temos ainda que resolver, que daqui a pouco a água que já tem hoje, ela é suficiente para atender, mas já se falta em algumas localidades. Então, isso só vem amenizar. Eu gostaria de pedir aí o apoio na aprovação desse requerimento dos nobres vereadores aí. Continua a discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 3, 5, 6, 7 votos a 0. Requerimento número 35 de 2013. Andréia Lemos Ferreira e Luimar Guedes Belmonte de Souza, vereadores com assento nessa Casa Legislativa, requerem à mesa diretora da Câmara Municipal de Pinheiral, ouvido o douto plenário, que seja enviada correspondência legislativa ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, requerendo informações quanto a procedimentos adotados no que tange à ocupação de terras ocorrida no bairro quilômetro 7, bem como esclarecendo ao Poder Legislativo e à comunidade interessada os questionamentos a seguir. 1. Quais as atitudes adotadas pelo atual governo municipal referente ao litígio de posse de terra no bairro quilômetro 7? 2. Quais são os projetos a curto e longo prazo, respectivamente, para atendimento à população contra o qual foi efetivada a reintegração de posse? 3. Quais ações serão adotadas para com crianças, adolescentes e idosos que atualmente encontram-se alojados à margem da Benjamin Constant? Salienta-se, ao final, que tal pretensão deverá ser cumprida no prazo de 15 dias, isso nos moldes do artigo 13, parágrafo 2º e artigo 44, inciso 18º, inciso 13, ambos da Lei Orgânica Municipal, com a devida observância do artigo 50, parágrafo 2º da Constituição Federal. Justificativa. Os questionamentos ora apresentados pontuam-se no interesse e defesa das famílias relacionadas no caso mencionado, bem como toda a população interessada, haja vista que a aplicação da lei deve alcançar efetividade, resguardando e ponderando, todavia, os interesses individuais e coletivos. Outro sim, a questão ora apresentada merece esclarecimentos a fim de resguardar a integridade de todos os envolvidos, minorando os efeitos da desigualdade desencadeados por tal medida, ressalvados os princípios previstos da forma explícita e implícita no bojo da Constituição Federal. Lembra-se o artigo 1º da Constituição Federal, dentre outras coisas, determina como fundamento do nosso Estado democrático de direito a dignidade da pessoa humana. Câmara Municipal de Pinheiral, 2 de setembro de 2013, Andréia Lemos Ferreira, vereadora, Luimar Guedes Belmonte de Souza, vereador. Em discussão, requerimento 035/2013, vereador Andréia Lemos Ferreira e Luimar Guedes Belmonte de Souza. Em discussão. Senhor presidente, eu gostaria de estar justificando esse requerimento, porque a gente já vem discutindo a respeito desse assentamento, já foi discutido nessa casa, e alguns já têm conhecimento que eu não me envolvi na situação, nem a favor nem contra do assentamento.
por entender que não me diz respeito. Não diz respeito à Câmara, porque lá é uma propriedade particular. Então, não diz respeito à Câmara se envolver nessa situação do assentamento. Só que hoje, como foi citado o meu nome, eu fui até lá, procurei saber dos fatos, fui até lá me justificar, porque disseram que eu tinha assinado um requerimento nessa casa. Entreguei um requerimento para uma pessoa, mostrei que ali não havia minha assinatura. No dia da votação deste requerimento, eu não estava presente na sessão. Por problemas particulares, eu não estava na sessão. É um direito meu de não comparecer, até porque não sabia que esse requerimento iria entrar nesse dia. Não foi de caso pensado que não estava na sessão. Então, eu fui até lá me justificar, encontrei com as pessoas do assentamento, expliquei a situação, disse que eu não tinha me envolvido, como também assumi, porque não foi segredo para ninguém que eu entreguei o requerimento. Esse requerimento foi pedido no Departamento Jurídico, foi entregue a uma pessoa do assentamento. Não tenho por que fazer isso escondido, porque aqui é uma casa de leis, casa do povo, qualquer pessoa que chegar aqui vai ter direito a esse documento. Eu entreguei e justifiquei, aqui não tem a minha assinatura. Não me envolvi na situação, ainda nem passei por lá, porque não tinha, conversando até com o vereador Luiz, disse a ele, nem sei como é que está a situação, porque ainda nem passei por lá. Não estive lá, não me envolvi, tá? Só que como hoje meu nome foi citado até de forma bastante debochada, eu fui lá me justificar para eles, que é para quem eu devo explicação. Então, fui lá, justifiquei por que não estava, conversando agora com o vereador Felipe. Ele até disse o que foi falado, porque realmente não me ligaram, me passaram e-mail, eu não estava, não tive como ouvir. Então, fui lá, disse a eles que eu estava ali se fosse para ajudar. A Câmara está aqui se for para ajudar. Se for para atrapalhar, nós vamos sair e vamos deixar quem tem competência, porque eu acho que isso a Câmara não tem competência para resolver. Não é propriedade nossa, lá tem um proprietário, a ação já está na Justiça, já foi feita a reintegração de posse. Até como advogada, se eu fosse me envolver nessa situação, estaria agindo de forma errada, por conhecer e saber que não é assim que a situação, que a coisa é feita, que é o trâmite de um processo. Então, resolvi, conversei com o Luimar, colocamos esse requerimento, já conversamos a respeito disso. Fui lá, esclareci as pessoas do assentamento que eles não precisam ficar com medo, que eu não estou lá para me aparecer, não precisamos disso, tá? Voto a gente tem pelos atos que a gente faz, pelas coisas boas que a gente faz. Quem tem gratidão, quem acredita, quem confia, vota em você. Não adianta colocar uma melancia no pescoço e sair por aí correndo pelo meio da rua, que isso não ganha voto. Então, eu fui lá para poder me justificar em relação que eu não fazia parte desse requerimento. E se estivesse aqui, votaria contra, porque, por entender, não contra o vereador Felipe, que colocou o requerimento, por entender que aquilo não me diz respeito. Se fosse invadisse a minha casa, se tivesse um assentamento no meu terreno, eu iria tomar as minhas providências. Agora lá não é meu. Então eu fui lá, disse a eles que eles não precisam ter medo disso, que eu não estou lá para me promover, não precisamos disso. Acho que vereador aqui nenhum precisa disso, tá? E também que eles não precisam ter medo, porque aqui não tem canto de sereia nenhum. A gente fala, os fatos estão aí para quem quiser ver. Quem quer ver, vê. Quem não quer, fazer o quê? Né? Então, fui lá, já me justifiquei para eles. Disse também lá, vereador Felipe, que não estava lá para criar atrito com ninguém. Nós não estamos aqui para isso. O vereador criar atrito com o vereador, porque cada um aqui é maior, capaz e sabe o que está fazendo. Cabe aos demais que entenderem que não querem votar, não votar. Que não temos oposição, sabemos que o que é interessante para a população aqui tem sido votado. O que não é, eu não voto mesmo, não estou de acordo, não voto. E tem aqui, o respeito está imperando nessa casa. Um respeita o outro porque não votou. Outro bota um requerimento, outro não quer, aceita. Isso se chama respeito. Então, não adianta sair pelas ruas falando um monte de coisa, que é para tomar cuidado comigo. Não precisa ter cuidado comigo, não, viu? O pessoal do assentamento que está aqui não precisa ter cuidado. Aqui não tem bandido. Aqui tem pessoa séria, com vontade de trabalhar, com vontade de fazer, mas fazer dentro de uma seriedade. Porque uma coisa que eu aprendi muito bem com os meus pais foi ter respeito. E eu respeito as pessoas, respeito as famílias, não ando aí pelo meio da rua falando de ninguém, que fulano não presta, que o outro não presta, porque aqui tem respeito.
A gente respeita as pessoas. E o que eu tenho que falar, eu não mando recado, não mando bilhete. O que eu tenho que falar, eu chego e falo. Eu chego e falo. A gente não tem que ter medo disso, não. Tem que resolver, vamos sentar e vamos resolver o problema, porque aqui temos adultos, pessoas capazes de resolver problemas. Quem não quer resolver, resolve de outra forma. Eu estou aqui para resolver. Então, vocês podem ficar tranquilos. Não fui lá hoje para me promover. Não precisam ficar com medo de cair no canto da sereia, porque aqui não tem sereia. Não sou sereia, graças a Deus. Então, não precisam ficar preocupados com isso. Como eu disse para vocês lá, vou tornar a dizer. Eu estou aqui se for para somar. Se for para atrapalhar, para diminuir, eu me afasto e deixo quem tem capacidade para resolver a situação. Então, podem contar comigo. Acredito que os demais vereadores aqui também, que vocês precisarem, a gente está aqui, já coloquei lá. Se precisar de fazer requerimento aqui, a gente está aqui para fazer, é só procurar que a gente vai resolver. A gente não vai resolver a situação da terra. Vocês entram lá, invadem, ficam, ou então vocês saem daí que vocês não vão ganhar. Isso daí quem vai dizer é a justiça. Quem é a gente aqui para poder falar o que vai poder ser feito e o que não vai poder? A gente orienta e tenta ajudar da melhor maneira. Então, aqui não tem esse negócio, podem ficar despreocupados que eu não vou lá me promover para ganhar voto de vocês, não. Até porque ali a gente sabe que tem pessoas também que não são de Pinheiral, né? Mas cada um está correndo atrás do que entende ser seu de direito. E se tiver direito, quem vai dizer isso é a justiça. Não sou eu. Quem sou eu para dizer que tem direito ou que não tem? Então, eu acho que eu já justifiquei, está justificado o porquê desse requerimento. E o que vocês precisarem para somar, para ajudar, eu estou aqui. E aproveitando a oportunidade, gostaria de, aproveitando aqui que a jornalista Marilene Severiano, da Rádio Nova Visão, está presente, que aproveitar, senhor presidente, só fugindo um pouquinho do protocolo aqui do requerimento, mas eu queria aproveitar esse momento... Fique à vontade, vereadora. Obrigada. A senhora pode ficar à vontade. Obrigada. E te justificar, Marilene, porque eu recebi uma carta da senhora dizendo várias coisas das quais eu não fiz. Tá? Então, eu não respondi essa carta por escrito, porque eu estava esperando um momento para responder. Tá? Não fiz, não falei da senhora, e se a senhora, hoje, fizer qualquer tipo de contrato, seja com a prefeitura, com a Câmara ou com qualquer pessoa, é porque é competente para tal, por isso que recebe o convite. Então, eu gostaria de deixar claro aqui para a senhora que, em momento algum, eu saí pelas ruas falando o nome da senhora a respeito que a senhora estava acertada com a prefeitura. Eu não tenho nada com isso, não é problema meu. Isso diz respeito à senhora. Aproveitando que a mãe da senhora está aqui, uma pessoa que eu respeito, a filha da senhora, eu não tenho por que falar da senhora, não, porque eu conheço uma palavra chamada respeito. Então, estou aproveitando esse momento para me justificar em público. Em público. Tá? Em momento algum, foi dito em algum lugar que o presidente dessa casa, vereador Pedrosa, chamou a senhora de algum outro nome que eu não conheço como Marilene Severiano. Em momento algum. E ele tem consciência disso e ele sabe que eu jamais falaria isso da senhora. Então, eu estou falando em público para não responder através de carta. Então, porque nós somos profissionais, somos colegas até da mesma profissão, e eu não preciso disso. Se eu tiver que falar para a senhora pode saber que eu vou falar para a senhora. Então, eu estou aproveitando aqui em respeito à mãe da senhora, à filha da senhora que se faz presente, que em momento algum eu falei que a senhora estava acertada com a prefeitura. E se estiver, é um problema da senhora. E se tiver, que foi bem feito, porque a senhora tem competência para isso, senão não seria convidada, convidariam outro. Então, eu gostaria, a senhora me desculpe até o momento, mas aproveitar que está cheia a casa, que tem público, porque para eu justificar para a senhora essa situação. Tá? E vocês podem contar comigo para o que vocês precisarem. Se for para trabalhar, não me procurem. Atrapalhar vocês, não me procurem. Mas, se for para somar, eu estou aqui. Dona Marlene, a senhora me desculpa, mas eu precisava desse momento para me justificar com a filha da senhora. Tá? Muito obrigada a todos. Se precisar, eu estou aqui para servir. Continua a discussão, requerimento 035/2013. Continua a discussão. Senhor presidente, demais vereadores, população presente. Só para justificar também o requerimento feito por mim e pela vereadora Teca. Não vou me estender muito, porque a vereadora já disse tudo. Já faço as minhas palavras, tudo que ela acabou de relatar.
Só para dizer que lá no quilômetro 7 tem o pai da babá dos meus filhos, também foi prejudicado, ele era funcionário da olaria. A Dani, que está aí, conhece ela, que é a Gilmara, né, Dani? Então, assim, eu me sensibilizei também, porque eu conheço aquela família, eu sei o que eles estão passando agora. E segundo, porque aquelas pessoas que estão lá no acostamento realmente se encontram num local muito inapropriado, perigoso, e aquilo ali realmente o direito do local, para ficar no local adequado, as crianças não estão lá, mas aquilo ali está sujeito a um acidente. Então, esse requerimento, essa indicação que eu e a vereadora Teca nós estamos fazendo, é justamente para tentar amenizar e tentar resolver aquele problema que está se instalado ali. Tá? Boa noite. Continua a discussão. Só rapidinho. Só quero parabenizar os vereadores aí pela essa iniciativa e pode contar com o meu voto. Estou a favor. Continua a discussão, requerimento. Presidente, hoje também fui citado, a jornalista Marilene aqui estava concedendo uma entrevista às pessoas interessadas no quilômetro 7, as pessoas que estavam lá, e eu estava em Volta Redonda, fiquei sabendo através de alguns telefonemas, e fui lá, coloquei a cara, fui conversar, debater, realmente para a gente chegar num denominador comum. Para não ficar uma boataria danada, resolvi ir direto ao encontro do problema, no caso. Então, lá conheci algumas pessoas interessadas, dentre elas a Baiana e o Fabiano, que se colocaram naquele momento como lideranças desse grupo, onde nós tiramos que eu iria à tarde no assentamento. Quando eu cheguei na rádio, tinha um requerimento meu, e eu levei também, rolando de uma maneira conturbada. Foi aí que deu esse meio-campo, esse problema todo. Porque o requerimento, assim como assumi aqui diversas vezes, fui contra a invasão, naquele primeiro momento, por acreditar que aquele seria o único terreno para se vender e pagar os funcionários, os mais de 90 funcionários, que ficaram com uma mão na frente e outra atrás. Nesse pequeno ponto, só que eu discordei da vereadora quando foi citado que não teria. Eu me senti no dever de fazer isso. Mas, como a gente falou, o respeito existe e vamos continuar assim. Então, estive lá, conheci, vi o problema de perto, vi que tem muitas famílias dependendo disso e resolvemos tomar algumas providências, né? A gente conversou e foi possível chegar num denominador, onde tiramos lá uma comissão, que a Baiana, deixei meu telefone com ela o dela comigo, onde nós tiramos uma comissão. Saí do assentamento, fui direto na Secretaria de Habitação conversar com o secretário Mário Russoni, daquela maneira objetiva que a gente conversou. Então, conversei com ele, consegui uma reunião para amanhã, onde amanhã eu vou definir o local e passo para vocês, com o Mário Russoni, e depois fui até a Secretaria de Assistência Social conversar com a Laís, que é a secretária, para que mande, ela se comprometeu em mandar amanhã uma assistente social lá, que foi colocado como uma falha, que nunca teve. Então, amanhã vai uma assistente social lá, o assentamento, fazer o cadastro das famílias e tomar as medidas necessárias lá para que a coisa realmente aconteça. Então, de forma objetiva, pontual, o que a gente conversou, o que combinou, está sendo feito. Fui ao fórum tentar uma conversa com a juíza também, para que receba essa comissão também, porém a juíza está de férias, então está um juiz substituto que esse realmente não vai conseguir marcar com a gente nesse primeiro momento. Então, a única baixa foi a questão do fórum. Porém, as outras proposições todas colocadas e conversadas com a gente, a coisa está andando. Assino embaixo, com certeza, esse requerimento, meu voto também é favorável, por achar que todas as ações que nós pudermos fazer serão bem-vindas. Mas, de forma pontual, algumas ações já foram tomadas e a gente, quero convidar todos aqui a participar também dessas reuniões, para que a coisa aconteça e a gente passe do problema para a solução, porque só reclamando do problema e não tentar solucionar não é meu perfil. Então, vamos de encontro. Se não prometi nada que eu não possa cumprir também, falei que essa Câmara está sempre presente, sempre estará a favor do povo, então vamos fazer a nossa parte. Queria agradecer até a recepção lá, em nome da Baiana, em todos os moradores que lá residem hoje,
Então, gostaria de agradecer isso tudo e me colocar à disposição também para o que precisar. Mas essas ações já foram tomadas e amanhã eu entro em contato com você. Senhor presidente, eu gostaria até de pedir para que depois fosse feita cópia desse requerimento e dessa indicação, entregue à comissão do assentamento para que eles peçam ao advogado para anexar no processo, que isso com certeza vai ajudar. É mais uma força para o processo, tá? Para poder fazer a juntada lá. Isso, vereadora, assim que for aprovado, terminou a sessão, a senhora está à vontade, pode tirar a xerox e aqui na casa mesmo, a população uma outra coisa que eu interessada, também esqueci pode aguardar que a vereadora vai passar. Eu esqueci de falar, foi em relação às crianças, que foi citado nesse requerimento. Eles mesmos tomaram a providência e tiraram as crianças de lá, não tem criança, tá? Então, eu esqueci de falar, mas como o requerimento já estava pronto, ele passou dessa forma. Então, é só pedir para que eles tenham cópia para fazer juntada no processo. Hoje ainda, vereadora. Continua a discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado o requerimento por 7 votos a 0. Não havendo mais matérias para o expediente, passaremos para o grande expediente. Convido o vereador Luimar para que faça uso da tribuna por 10 minutos. Pela ordem, senhor presidente, permissão para falar sentado. Primeiro também para lembrar que, já que a assistência social, profissional Laís, vai estar conversando com essa comissão amanhã, nós até colocamos na indicação, vereadora Teca, sobre a situação do aluguel social. Então, seria interessante, a primeiro momento, estar tentando já focar sobre esse aluguel social, que é para tirar as pessoas dali até resolver. Mas isso aí cabe a nossa indicação, cabe a vocês estar conversando diretamente com a assistência social. Segundo, para falar que essa semana eu tive uma reunião com o deputado estadual Gustavo Tutuca, secretário estadual de Ciência e Tecnologia, sobre a viabilidade de estar trazendo um CVT, um Centro Vocacional Tecnológico para Pinheiral, que foi um requerimento feito por mim esse ano aqui na Câmara, e eu tive já uma grata resposta do nosso deputado, que ele já recebeu esse requerimento, ele já esteve em contato com o prefeito José de Arimateia e diz que está bem propenso a essa conjuntura que é o Estado, o município e a Câmara, através do nosso requerimento. Se caso realmente esse convênio sair do papel, realmente nós consigamos trazer esse Centro Vocacional Tecnológico para Pinheiral, que é uma escola técnica profissionalizante, eu serei o primeiro a subir a tribuna aqui e parabenizar o deputado Gustavo Tutuca e o prefeito José de Arimateia. Com certeza vai ser uma grande conquista para a nossa cidade, porque essas empresas que estão chegando em Pinheiral, necessitamos também de estar capacitando os nossos jovens, os nossos munícipes da nossa cidade. Tá? Boa noite a todos. Eu peço ao meu vice-presidente que assuma a presidência para que eu possa usar a tribuna por 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, eu faço uso da tribuna hoje para fazer um pequeno balanço de coisas que eu considero importantes para o nosso município. Tenho divulgado a todos que fechamos uma parceria com a empresa CBSI, dentro da usina, da CSN, e já fizemos algumas entrevistas, transformando o plenário desta casa num verdadeiro balcão de empregos. Eu, com o apoio, com a força de cada um dos nossos vereadores dessa casa. E subo a tribuna para estar fazendo uma pequena prestação de contas. Até então, dessas entrevistas, nós conseguimos, vereadores, público, encaminhar para o mercado de trabalho na empresa CBSI, dentro da CSN, 132 trabalhadores, 132 pessoas. Estamos já em contrato com a empresa para que a gente consiga novamente algumas vagas, em torno de 40 a 50, para que a gente possa estar
encaminhando os nossos desempregados aí ao mercado de trabalho. Essas vagas disponibilizadas a todos nós, vereadores, a todos os senhores, senhora, vereadora, para que a gente possa estar encaminhando ao nosso eleitorado, ao nosso povo de Pinheiral, realmente dando a oportunidade de se ingressar ao mercado de trabalho. CBSI, 132 pessoas. Conseguimos também uma parceria com a empresa Spani Atacadista, um mercado que todos conhecem em Volta Redonda. O vereador Luiz teve o prazer de estar comigo no dia que foi a entrevista pelo Luiz Enfermeiro, e as moças estiveram aqui também do RH, fazendo a entrevista, e nós conseguimos lotar o nosso plenário aí com as nossas mulheres do nosso município que estão desempregadas. Nesse mercado, nessa empresa, está dando oportunidade também às mulheres. E conseguimos encaminhar 41 pessoas, a grande maioria mulheres do nosso município, ao mercado de trabalho também. Estamos também em contato novamente com essa parceria que não pode acabar, senhores vereadores, com essa empresa, com a Spani, e provavelmente daqui uma semana ou duas no máximo, nós estamos conseguindo mais 40 vagas para dar oportunidade às nossas mulheres do nosso município de ingressar no mercado de trabalho. As vagas também disponibilizadas a todos nós vereadores aqui, para que possamos estar ajudando as pessoas, de certa forma. Sabemos que não é tudo, mas o pouco que a gente faz, o pouco que a gente consegue desenvolver, já é bastante. É como a história do Beija-Flor, vereador Levi. A gente não vai conseguir, infelizmente, apagar o incêndio. Mas se cada um de nós jogarmos uma gotinha lá de água, com certeza vamos amenizar. Porque já são quase 200 pessoas empregadas, trazendo recursos para o nosso município, buscando fora e trazendo para cá. Isso também gera mais recursos no nosso comércio. E o comércio mais forte, ele emprega mais alguém. Então, estamos nessa caminhada, estamos nessa luta. Como eu tenho dito aos senhores vereadores, em todas as oportunidades que eu me pronunciei na presidência dessa casa, foi para alavancar o trabalho de cada um dos senhores, o nosso trabalho do Poder Legislativo. Temos aprovado os projetos do nosso Executivo, no qual eu tenho orgulho de dizer que apoio, que ajudei a eleger, que caminho junto com ele, acredito no trabalho do prefeito Arimateia. Ajudei do primeiro ao último dia, assim como fiz em outras ocasiões. Acredito muito no trabalho. Então, tenho dito sempre e exaltado o trabalho do Legislativo, nas reuniões, nas conferências, quando o secretariado se reúne, eu tenho dito que nada de bom que está acontecendo não aconteceria sem o apoio desta casa. E tem acontecido, vereador Felipe. Academia da Vida, as obras aí com 8 meses de trabalho, árduo, difícil, porque não é fácil se pegar uma frota como nós pegamos, não é fácil pegar um hospital sem remédio como nós pegamos, não é fácil aqui, mas nós não estamos para falar do passado, nós temos que seguir para frente. Vereador Levi, uma frase que eu sempre digo, a gente não tem que olhar muito no retrovisor porque a gente bate o carro, temos que olhar para o para-brisa, é para frente que se olha, e é para frente que nós andamos. Estamos aprovando os bons projetos que é de interesse do nosso município. Claro, com os debates que são necessários, claro, com o respeito, vereadora Andréia, que é necessário de respeitar a opinião da vereadora, do vereador, o direito que nós temos de discordar um dos outros, mas nós temos conseguido trabalhar isso aqui com muita sensatez, com muito equilíbrio e com muito respeito. E quando se falar desta casa, é igual eu sempre saí em defesa desde o início,
seja na internet, nas rádios, na televisão, pense que está falando do poder legislativo. Aqui não tem criança, aqui não tem sereia, vereador. Está falando de pessoas que foram eleitas pelo povo para estar aqui. E eu exijo respeito, porque já tive a oportunidade, vereadora, de entrar na justiça, porque tenho material para isso. Meu nome foi citado várias vezes, a minha vida particular e pessoal foi citada várias vezes num órgão de imprensa. Como se fala assim de um presidente de uma casa? Não se pode falar de nenhum de nós desta maneira que se coloca. A imprensa tem que ser uma imprensa responsável e não ficar atirando para lá e nem para cá. Nessa história, nesse verdadeiro canto da sereia, vereadora Andréia, eu não caio mais não. Não tem. Nem venha que não tem. Aqui não. Aqui tem respeito. Respeito com qualquer entidade, qualquer situação, mas não venha, quando pronunciar o nome da Câmara Municipal, pronuncie com respeito. Pronuncie, porque não é fácil chegar e sentar aqui onde cada um dos senhores vereadores estão sentados, não. Não é mais difícil do que um próprio vestibular, do que uma própria faculdade, com todo o respeito à senhora, que é doutora, é muito mais difícil que uma faculdade de Direito. Sabe por quê, vereadora? Porque aqui, a faculdade, a gente só depende da gente. A gente estuda, a gente se esforça, faz o vestibular, passa, estuda e forma. Para estar sentado numa cadeira dessa, a gente não depende só da gente. Depende da nossa credibilidade, do nosso trabalho, do nosso suor e do voto. Nós estamos aqui porque o povo nos colocou aqui. Então, as pessoas têm que ter respeito quando fala dessa Casa de Leis. E respeito quando joga esse joguinho de ir lá e cá e sem falar o nome das pessoas, é muito ridículo. Porque quem fala, suba, não pegue o microfone e fale o nome das pessoas. Porque fica, porque fulano disse, porque ciclano disse. E essas gargalhadas irônicas, elas têm que acabar. Tem que acabar. Então, fica aqui também esse pequeno relato, também saindo em defesa até, eu sei que a senhora não precisa, a senhora própria se defende, mas quando se tocar essa casa, eu também saio em defesa de Vossa Excelência, porque acho que a imprensa não pode nos tratar assim. Quando teve uma grande manifestação nessa cidade, nós recebemos aqui dentro uma comissão. Quando pensaram que, vamos encher a casa, enchem a casa, vejam o que vocês querem, tire uma comissão, nós vamos receber e encaminhar a quem de direito para resolver. Nós não resolvemos tudo, nós estamos fazendo a nossa parte. Então fica aí esse relato, esses empregos que nós estamos encaminhando. Eu também quero passar também uma informação importante, agradecer ao empresário Gustavo, da Aviação Pinheiral, que atendeu de pronto um pedido meu, um trabalho em parceria que fiz junto com a Associação de Moradores do meu bairro, onde eu moro, do bairro Oriente, com o presidente Paulo César Leite Franco. Estamos trabalhando lá no bairro em parceria para que, e os ônibus Pinheiral Vila, hoje ele entra dentro do bairro Oriente e atende todo o bairro. Fica o meu agradecimento à Aviação Pinheiral, o meu agradecimento à Associação de Moradores, na presença do seu presidente, no qual trabalhamos em parceria para que isso acontecesse, e muito feliz por, em tão pouco tempo, a gente estar também atendendo ali com o ônibus na porta de casa, aquela comunidade do bairro Oriente, e uma grande parte dos moradores que moram na rua João Benício Ribeiro, o bairro Chalé, que desce ali para pegar o ônibus na porta de casa e poder ir até a vila. Então, só para finalizar, também quero dizer aqui que a secretária Laís, vereador Felipe, ela se colocou à disposição
desta Casa de Leis, da população, da imprensa, que é importante estar presente para que possa divulgar as boas e as más coisas que acontecem, para que no mês de outubro, nós, vereadores, pudéssemos combinar uma data que a secretária Laís quer vir aqui prestar contas do trabalho que ela vem fazendo à frente da Secretaria de Assistência Social. Espero que isso se torne uma rotina. Eu estou por conversar com os senhores vereadores. O vereador Felipe me ajude nisso, para que a gente possa estar trazendo cada mês aqui um secretário, para que possa estar prestando contas à população do trabalho que está fazendo, seja a nível de audiência pública ou seja a nível de prestação de contas, mas uma coisa menos informal, para que a população possa interagir com o secretário, fazendo perguntas até. Uma coisa organizada desta maneira, vereador. Tem uma parte, vereador? Com certeza. Tem um projeto de lei aqui, uma emenda à Lei Orgânica Municipal, que a gente colocou, que está em tramitação na casa, que fala justamente disso, que a gente pode estar sentando e incrementando, que fala de 6 em 6 meses o prefeito mande um representante da prefeitura para prestar conta do mandato inteiro, da prefeitura em si, né? Mas que isso pode ser aprimorado para que todo mês venha um secretário ou algo do tipo. Porque o secretário ele vai prestar conta da pasta dele. A gente vai poder perguntar, o público vai poder perguntar e ele vai prestar conta da pasta que ele assume. Seja para ouvir as críticas que a população tem o direito de fazer, isso é um direito da população, fazer as críticas. As críticas, elas nos ajudam a crescer, seja para fazer o elogio que a população também sabe fazer quando a coisa vai bem. Então, senhores vereadores, obrigado aí pela paciência em me ouvir e vamos trabalhar. O segredo só tem um: muito trabalho. E eu acredito em cada um dos senhores, acredito na senhora, sei que nós vamos finalizar o nosso mandato aí com a consciência tranquila do dever cumprido. Muito obrigado. Não havendo mais escrito o grande expediente, passaremos para a ordem do dia. Não havendo matérias para a ordem do dia, declaro encerrada a sessão, convoco os senhores vereadores para a 55ª sessão ordinária da 5ª legislatura, a ser realizada no dia 3 de setembro de 2013, no horário regimental, às 19 horas. Boa noite a todos.